João, primeiramente, então, olá, boa noite, todo mundo que está entrando. Boa noite, João. Começando oficialmente aqui, então, o nosso segundo episódio do podcast do Ser. Estou muito feliz, muito honrado de ter o João aqui. O João é um amigão meu já há muitos anos. É, Já fez várias visitas aqui na fazenda, né, recentemente. Não tão recente, né? Aliás, está devendo umas visitas agora mais Né? Tô próximas, né? devendo. Quem sabe eu não, não vou aí pro retiro, né? Legal. Mas o João é amigo desde a faculdade e há muito tempo que a gente conversa sobre o tema do nosso podcast. Então é muito bom te receber aqui, João. Bem-vindo, obrigado por aceitar meu convite e por fazer esse meio de campo aqui para a gente conseguir desenvolver várias ideias e trazer muita coisa boa, assim. Preparei baseado um pouco no que a gente falou ontem, eu acho que dá pra gente aprofundar muita coisa e assim, coisas de muito valor, que eu acho que pode ter muito valor para muita gente. Com certeza, com certeza. E para mim, com certeza, também, também tem muito valor, né? Então, a ideia aqui que você sugeriu de me convidar para mediar aqui é muito gratificante para mim também, porque de certa forma eu também vou estar aqui aprendendo, né? E eu tenho um monte de perguntas, então com certeza as minhas dúvidas serão a de muitas outras pessoas também. E, e aí vai ser um prazer, né? Uma honra também aí. Eu adorei o convite. Inclusive, já estender também para as pessoas, tá, gente? Vamos fazer uma coisa interativa aqui, que a gente consiga também, em alguns momentos, ler um pouquinho dos comentários e aí deixar vocês mais participantes dessa live também, uma live bem coletiva. Sim, com certeza. E aí, quem quiser ir mandando perguntas aí, né? O Bruno muito provavelmente vai estar mais atento ao que está falando, mas eu vou aqui dando uma olhadinha, vou trazendo as perguntas para eles, para ele conforme a gente for caminhando. Bruno, eu acho que se tiver alguma outra sugestão, fica à vontade, mas eu acho que a gente poderia começar aqui, né, falando um pouquinho Uhum, dos 5 passos de ontem. Você ali uhum. trazendo esses 5 passos para quem talvez não acompanhou o podcast de ontem, falar brevemente sobre cada um deles, aonde que ele nos leva, né? E aí a gente vai bater nesse papo, o pessoal que for tendo alguma dúvida também vai colocando aí. Legal. Então, ontem, o que a gente mencionou, que eu falei, que eu trouxe como principal conteúdo da noite e da minha live do podcast de ontem foram essas etapas em um processo de um autoconhecimento mais profundo, de uma descoberta, uma autodescoberta, descoberta do ser, né? E esse é o podcast do ser, então tudo meio que gira em torno desse tema central. E assim, são etapas, eu acho muito legal de trazer assim como até como uma introdução. Essas etapas, obviamente, cada pessoa tem uma vida e cada pessoa vive o seu processo de autoconhecimento de uma forma. Mas são coisas que se repetem muito, porque é até um processo lógico, assim, e que pode ser aplicado não só para autoconhecimento, não só nesse caminho de despertar espiritual, mas também para qualquer, na verdade, coisa que a gente vai conhecer. É interessante que a gente pode, inclusive, fazer essas associações e pensar essas semelhanças com qualquer processo de conhecimento de algo novo, né? Aqui é óbvio que tem as suas particularidades, porque o que a gente está se propondo a conhecer não é um conhecimento objetivo, não é algo que eu vou lá e vou ler um livro e vou ler sobre aquilo e de repente entender exatamente o que aquilo quer dizer e sobre o que aquilo está dizendo, né? Tem conhecimentos que são muito mais fáceis e simples assim de se assimilar, mas o ser.
Inclusive, principalmente quando a gente fala do ser essencial da nossa consciência, da consciência, né? É, são muitos nomes, mas para essa coisa mais essencial, para essa fonte da vida, que no fundo, qualquer processo de autoconhecimento, se ele for levado até o final, é para onde isso vai nos levar. Ela vai nos levar para a fonte do nosso ser. A gente muitas vezes está acostumado a falar de autoconhecimento e o autoconhecimento fica nesse nível mais superficial, assim, nas camadas mais superficiais, mais aparentes do ser. E legal, a gente passa por isso também, mas aqui, na verdade, eu acho que a gente pode passar direto até por muitas coisas, porque eu parto da premissa também de que quem está ouvindo, e assim, também o que eu quero compartilhar é sobre a profundidade do nosso ser, sobre o que então está passando então todas essas camadas do nosso ser e chegar realmente até o final. Essa é meu convite ousado para todo mundo que ouve esse podcast e que eu espero que esteja comigo assim realmente se colocando à disposição. Inclusive, essa é uma das etapas desse processo que a gente está falando, dessas 5 etapas, né? Mas então é legal, assim, lembrar dentro de qual contexto a gente está trazendo isso. Por mais que tenham semelhanças com outros tipos de novos conhecimentos, a gente está falando no contexto do ser essencial e de um autoconhecimento profundo. Para que no final a gente possa responder realmente essa pergunta: quem sou eu? Quem sou eu realmente? Realmente. E num nível não intelectual, não simplesmente né, falar sobre algo que eu não sei e não vivo, né? Que a gente possa realmente se conhecer a fundo nesse nível. Então, assim, Muito bom. passada essa introdução, qualquer hora que você quiser me interromper, João, fica à vontade, tá? Às vezes eu me Eu empolgo aqui, tô e vou acompanhando, falando. o raciocínio tá interessante, assim, só me veio um insight legal do que você falou, assim, Uhum, que é interessante, né, pensar que a gente, nesse nível de profundidade, realmente a gente chega na nossa, no que a gente realmente é, né, porque, de certa forma, o insight me foi no sentido de que senão a gente acaba sendo, lógico, obviamente, bem diferente de qualquer outro ser vivo, mas muito parecido ao mesmo tempo com os animais, né, que é uma coisa que é, não tem a percepção de si mesmo mais profunda, né? Uma coisa uhum, que tipo a pessoa o que de fato nós somos, né? Porque a gente tem esse autoconhecimento às vezes muito superficial, né? Uma coisa é você fazer um teste comportamental, você buscar é, alguma conhecer alguma habilidade que você tem, ou até buscar conhecer, aprofundar em alguma habilidade. Outra coisa é o que está por trás disso, né? Quem somos nós por trás de tudo isso, né? Que é a uhum, personalidade, que é o ego, que é o conhecimento de nós mesmos, assim, o conhecimento racional de nós mesmos, né? Então, uhum. é mais ou menos esse o caminho. Esse autoconhecimento mais profundo tá muito mais atrelado a um conhecimento da alma, né? Um conhecimento, talvez, de Deus, da vida, do propósito da gente estar aqui. Então, eu tô me colocando num lugar de, de aprendizado aqui, né? E a minha curiosidade é essa, né? Uhum. O que é esse ser mais profundo? Mas aí, se puder passar das etapas aí também, né? Acho que eu fui lá para frente já de novo, que você até provocou a gente aí mais, Uhum. talvez mais para frente já, né? E acho que talvez as pessoas Sim. que te acompanham também já podem estar a par do tema, né? A Sim. par do que é essa busca, a realização, despertar. Então, Uhum. vamos falar mais da ponta final ou vamos caminhar pelos passos? Hum. É porque esse processo de autoconhecimento, ele começa, a gente começa e
inevitável que a gente comece por essa parte em nós que muda a todo momento. Então aqui eu acho que até em termos de, para a gente conseguir se referenciar melhor, a gente pode falar, às vezes a gente vai estar falando dessa parte em nós que muda, que sim, aí tem a ver com a natureza da personalidade, desse, desse eu separado que a gente se imagina ter, que é o ego, e que é um instrumento, no final, o ego não tem nada de vilão e de malvado nessa história, ele sempre vai ser um instrumento para a gente experienciar a vida, né? Então existe essa parte que está em constante mutação e transformação, né? E existe uma parte em nós que é o ser essencial, que é a consciência, que é uma parte em nós que não muda, que já está pronta e que na verdade é a fonte da nossa, é a fonte não só da nossa vida, é a fonte de tudo que existe, de toda a vida. Então sim, a gente está de certa maneira ambicioso aqui, e é isso mesmo, ir para porque não, dentro do que eu entendo e eu vivo, não existe outro caminho. O final, o final dessa jornada de autoconhecimento vai dar ali. Se é que existe um final, né? Porque essa outra parte, a primeira que eu falei, que está sempre mudando, essa vai estar sempre evoluindo, né? Essa é a parte que evolui dentro de nós. Mas no final a gente faz essa separação, mas eles não estão realmente tão separados assim. E no momento em que, por exemplo, eu consigo ter mais acesso a isso que é a fonte da minha consciência, que eu consigo habitar esse espaço dentro de mim, e isso gera uma alquimia também nesse outro lado que muda. Então, porque eles estão completamente conectados. E a minha proposta é que cada vez mais consigamos viver a partir desse lugar mais sagrado dentro de nós. E isso vai ter muitos reflexos dentro dessa expressão do nosso ser, que é a personalidade, que é o eu, a individualidade, enfim. Legal. Ô, Bruno, me surgiu uma dúvida aqui já. É, como que esses dois lados se interagem quando você está vivendo mais nesse ser essencial? Como existe essa interação ou esse ser mais essencial, ele não racionaliza mais tanto, não vive mais tanto no ego, ou ele entende que ali existe o ego ele está ali muitas vezes trazendo esse lado mais objetivo, prático da vida, querendo julgar, querendo fazer qualquer tipo de separação, etc. Ou quando você, de fato, conhece esse ser essencial e passa a ter essa presença mais no agora, enfim, não sei como a gente pode dizer isso, o ego passa a falar menos, a interagir menos. E a minha pergunta é, como é essa interação a partir desse despertar, a partir da iluminação, a partir desse reconhecimento desse ser mais essencial? Eu acho que a primeira coisa, a primeira resposta que tem que ser dada é: não existe um como. Porque é muito único, é muito individual nesse caso. Como essa expressão, assim, como essa expressão vai acontecer, que eu digo que não existe como, né? Se ela vai ficar mais calada, se vai participar mais, se vai interagir, se vai viver a vida intensamente, se não vai. Eu acho que essas questões, e eu digo isso porque existe muito estereótipo, assim, né, dentro da nossa mente do que seria um despertar real, uma iluminação, como isso seria expressado no mundo, né? A gente tem muito isso condicionado na nossa mente. E isso eu acho que é um tremendo impeditivo até pra gente, sabe? Porque a gente fica querendo viver uma coisa que não é natural, que não é espontânea, dentro dessa expressão. E acaba dificultando também o reconhecimento disso que está anterior a essa expressão, que seria o ser essencial. Então, eu acho que começa daí. Mas essa interação, na verdade, eles não são dois.
Começa daí também. A gente separa primeiro por uma questão de linguagem, por uma questão para simplificar e para a gente pensar, para a gente conseguir conversar aqui de diferentes formatos de uma mesma coisa. Porque sim, eles têm diferentes formas, né? Mas um tá sempre, na verdade, em comunhão com o outro mesmo. Mas quanto mais a gente consegue realmente habitar a fonte e deixar de se ver como um ego, como um ser separado, reconhecer essa distinção, eu acho que é o primeiro passo, sim, apesar de não haver essa distinção tão clara, né? Mas reconhecer como é essa expressão, porque tudo que a gente consegue observar dentro da nossa psique, dentro das nossas emoções, dentro do nosso ser, tudo isso não sou eu. Eu sou aquilo que observa. Eu sou aquilo que está por trás de toda a percepção, de todo pensamento, de toda emoção. E quanto mais eu habito esse espaço, mais a gente consegue traduzir isso de maneira de uma vida mais pacífica, mais amorosa e mais conectada. Não sei se eu consegui responder muito bem sua pergunta, Sim, mas sim, é isso. sim. Eu acho muito bacana ver você tentando explicar isso, porque na, no passo 2 lá, né, dessa busca de conhecer isso também, e a gente de fato estereotipa tudo mesmo, porque são vários mestres, né, tentando explicar isso pra gente, e a dificuldade deles era essa que você está tendo agora também, né? Como que você fala Uhum, de algo que não é algo prático, não é algo muito objetivo, né? Não é algo talvez até tangível no sentido racional da coisa, ou uhum. prático, ou prático sem isso ser vivido e entendido de uma forma mais profunda mesmo, né? Então Sim. é uma, é uma, é um desafio mesmo, né? Tentar É, é, explicar isso, né, em palavras. e tanto é um desafio, e a gente tanto se propõe a fazer isso que vem um passo a passo, que a gente fala de etapas, né? E que, como eu disse, não é para todo mundo exatamente da mesma maneira, mas eu acho que pode ser de muita ajuda. Então vamos lá, a primeira etapa que eu falava, você até colocou como um desejo por conhecer, né? Você colocou na nossa conversa. E que eu chamei de uma sede por saber, uma sede por conhecer-se. E que é uma coisa que eu também comentei ontem, é algo que foge um pouco do nosso controle, né? Porque de onde vem isso, né? Porque umas pessoas querem conhecer, outras não querem, né? Ontem eu falei sobre sofrimento, né? Que o sofrimento muitas vezes é o que leva a gente a buscar então respostas mais profundas sobre o nosso ser e querer conhecer esses aspectos que são ditos como mais elevados da nossa consciência, né? Essas consciência mais profunda que seriam formas mais elevadas de ser. Elevadas entre aspas, tem que sempre tomar cuidado com essa linguagem, né? Mas. E eu falei então é, até sobre o sofrimento ser uma. Ele realmente é um indicativo, ele é um combustível para a nossa busca, mas em algum momento a gente aprende que o sofrimento não é algo para se fugir de. Não é algo. E a gente realmente chega nesse caminho muitas vezes para sair dele, o que é natural, claro. Claro que a gente quer se sentir em paz, que a gente quer ser feliz, que a gente quer viver sem sofrer. Mas a gente vai aprender a aceitar o sofrimento. E no momento em que a gente aceita o sofrimento também como parte da existência, o que acaba acontecendo? Ele diminui. Ele diminui. E aí, o que era um grande combustível, então, para eu entrar nessa jornada de cabeça e realmente, porque vai me exigir, sim, se a gente quer ir até o final, como a gente falou, vai me exigir muito, talvez.
E aí a gente perde esse combustível. Tá, eu aprendo a aceitar o sofrimento. Isso pode ser um podcast para um outro momento também, mas eu vou só passar brevemente por isso. E a gente aprende a aceitar e de repente aquilo diminui. E então muitas vezes eu vou viver minha vida. Eu esqueço, são fases, né, João? Eu imagino que você já tenha tido fases, né? Fases onde a gente está mais focado, a gente está mais de cabeça nessa autodescoberta, e outras fases onde a gente, poxa, sai para o mundo porque de repente já não tenho mais aquele combustível. Mas é inevitável que a gente se sinta incompleto. Por mais que às vezes o sofrimento diminui, já não é aquele sofrimento intenso que eu já vivi, como eu falei ontem, que eu acredito que muita gente que vai ouvir esse podcast agora ou depois vive, já viveu ou já viveu, e então já não é mais aquela coisa, mas ainda existe um sentimento de incompletude, uma e junto com esse sentimento de incompletude, uma intuição de que existe algo além. Porque se a gente se questionar verdadeiramente, tá, mas será que eu sei quem eu sou? E será que não existe realmente tantos mestres, tantas tradições e tantos diferentes tipos de conhecimento que me falam sobre esse algo além, sobre o que é o espiritual, sobre o que está além dessa forma, desse mundo aparente de será que não realmente. E aí isso começa a chamar. Começa a chamar até um ponto, e aí eu vou chamar de uma maturidade dessa sede, o que era então esse impulso, esse combustível por fazer a gente se conhecer, ele vai amadurecendo. E então essa sede ela vai ficando ela vai ficando menos infantil, menos desesperada, menos, nossa, eu preciso. E ela vai se tornando algo um pouco mais. Por que eu chamo de maduro? Porque ele é mais firme, né? Mais concreto. Ela é uma intenção, né? Ela é sempre uma intenção em se aprofundar um pouco mais. E sabendo, respeitando o processo, respeitando o meu próprio processo, né? E aquilo é muito importante, porque no fundo é o primeiro passo, é a primeira etapa e é a mais importante, devia ser a primeira e a última, porque inevitavelmente vai nos levar para nós mesmos, nesse nível que a gente está conversando. Então, esse combustível, se for ver, é o mais importante, porque depois como isso, e a gente vai falar de como isso vai se traduzir, que tipo de caminho que eu vou levar, enfim, esses são depois, isso vem depois, mas isso não importa tanto no final. Se a gente está realmente com essa intenção firme dentro da gente, a gente tem muito poder, muita capacidade seja de uma forma ou outra, de realizar algo que eu já sou e que já existe dentro de mim e que todo mundo um dia está destinado a realizar. E por que você diz que todo mundo um dia está destinado a realizar? Porque a gente anseia, conscientemente ou não, a gente anseia por isso. Porque, como eu disse, vai sempre existir um sentimento de incompletude, de uma carência, uma falta interna. Porque se é o que eu sou, se a gente não está falando de algo que eu vou criar, de algo que de repente, nossa, eu quero que a vida seja assim, então eu vou criar isso e não, não, não. Não, eu vou reconhecer isso em mim, a fonte da vida dentro de mim. E como poderia que algo que existe e que alimenta todo o resto do ser, como poderia que aquilo um dia não vá se realizar, não vai ser realizado por nós? A gente pode demorar um tempo, pode, enfim, mas eu acho que é isso. Todo mundo está destinado a seguir essa jornada e realizar isso. Sim,
E você então tá dizendo que em algum momento também esse combustível, então, ele vai, em algum momento, na maioria da vida das pessoas, ele vai aparecer. Uma hora queimando mais, outra hora queimando menos, ou de fato num ritmo já constante para alguns que já não tenha tanto aquele anseio mais e esteja mais firme nesse propósito. Mas de alguma forma ele vai queimar no coração de todo mundo. Sim. E eu tenho um professor que ele faz uma. Ele diz que, Rupert, ele diz que toda a nossa busca, tudo que a gente busca, no final, é por ser mais feliz, né? Todas as nossas buscas, seja, não estou falando só de busca por autoconhecimento, estou falando de realização material, de, enfim, sucesso profissional, nananã. Tudo a gente está buscando, no final, ele fala, a gente está buscando pelo nosso ser. Só que está buscando no lugar errado, porque o nosso ser é a própria essência da felicidade e da paz e do amor que a gente busca. Só que a gente busca isso num lugar errado. Então busca nas realizações materiais, nas conquistas profissionais, nos relacionamentos, nas pessoas que a gente se relaciona, enfim. E, e por mais que isso às vezes essas coisas tragam para a gente momentos de felicidade, não é, a gente não está negando isso, e também não estou dizendo que isso não é importante, mas simplesmente que isso não vai completar o que a gente realmente está buscando. Assim, se a gente olhar para a nossa vida, realmente, no momento em que a gente realiza alguma coisa, no próximo momento a gente já está procurando uma outra coisa para. Aquilo dura, sim, uma alegria, né? Uma felicidade. Umas duram mais, outras menos, dependendo do caso. Mas. Então, o que ele diz é toda busca por felicidade, ela é uma busca por si mesmo, no final das contas. A gente está buscando essa felicidade, então, mais profunda, mais plena, menos dependente das situações, menos sujeita a altos e baixos, né? Não é bem aquela felicidade, nossa, que a gente está sempre naquele nível elevado, né? Não, ela é muito mais suave, ela é muito mais, porque ela é mais firme, ela meio que está sublinhando realmente tudo que a gente faz, mesmo os momentos tristes, que a gente vai estar triste, existe no fundo, talvez a gente consiga encarar isso como uma alegria, com uma alegria até, pela própria beleza da vida, pelos ciclos que se fecham, que acabam, ciclos que começam, enfim. Legal, muito bom. E você falando assim, realmente é algo que nos parece ser interessante de ansiar, né? De buscar. E aí, então, voltando para os passos lá, Bruno, é, Vamos, o senão a gente segundo, não o evolui. segundo passo do conhecimento, eu queria já trazer algo mais prático dele, Uhum. que você comentou agora há pouco, que é. Porque assim, eu acho que todo mundo aqui já de certa forma já leu alguma coisa a respeito, já entrou em contato com esse assunto, e aí a gente estereotipa mesmo, né? Aquilo que você falou. E aí, como quebrar esses estereótipos, assim? Já é a busca em si ou tem como ir quebrando de alguma outra forma? Mas como que você relaciona isso com o segundo passo? Desculpa, só para eu entender. Porque, para mim, o segundo passo ali do conhecimento, né, é, no sentido de buscar ler algum sobre um livro de algum Ah, sim. mestre, né, Tá. nesse sentido mais racional, né? Isso para mim já estereotipa a própria busca, né? Porque a gente lê lá sobre iluminação, a gente lê lá sobre realização, a gente lê lá sobre felicidade, ou qualquer coisa que seja. E a gente cria a gente faz uma interpretação daquilo, né? E isso se torna algo mental, se torna algo ali no conhecimento da mente, vamos dizer, assim. E Uhum. aí esse é o estereótipo, né? Esse aí a gente fica tentando a partir daquela interpretação viver aquela interpretação, né? Sim. Vamos dizer assim, então como quebrar esses estereótipos, né? Como quebrar esse conhecimento racional do que é o ser essencial.
Então, agora nesse segundo passo, a gente está falando então sobre o conhecer em si, né? As diversas fontes de conhecimento que a gente pode acessar, né? Então, sobre o conhecimento em si, o conteúdo do conhecimento, né? Quando a gente então tem aquela sede, tá, e aí a gente vai atrás de alguma coisa que supra essa sede, certo? E aí você já está me trazendo, já está trazendo uma pergunta de o que a gente faz com esse conhecimento e como a gente realmente, normalmente, traduz esse conhecimento literalmente e já quer viver aquilo, pensa como eu deveria estar, né, agindo e atuando e baseado naquilo que eu li, né, naquilo que eu entendi. E que é muito bom, assim, essa pergunta, porque é uma reflexão muito legal. Mas antes disso, sobre isso também, existem diferentes tipos e níveis de conhecimento, né? E assim, tem uns que são muito mais amplos, completos do que outros. E o conhecimento, se tudo der certo, se tudo der certo, não, porque, desculpa, cada tipo de nível de conhecimento também tem o seu público, tem a sua razão de ser, e já foi importante para mim, pode ter sido já importante para você, ficou para trás, porque a gente evoluiu nessa compreensão, e mas tem conhecimentos que são mais completos e outros que são mais de uma pequena parte da história, né? Quanto mais completo e amplo ele for, e aí, lembrando um pouco do que eu falei ontem, por exemplo, a não dualidade, que hoje para mim seria o suprassumo do conhecimento. A quanto mais profundo ele for, menos absoluto ele vai ser. Porque tudo que está dentro de palavras e dentro de conceitos e de conhecimento, ele é relativo. A gente precisa começar a entender a limitação das palavras. Então, óbvio que a gente usa elas para apontar para um lugar dentro de nós, uma experiência direta, mas aquilo não ele nunca vai ser completo. E quanto mais ele então se contradiz, quanto mais paradoxal às vezes forem as coisas, isso é um ótimo indicativo de que a gente tá indo muito bem, porque a gente aprendeu que as coisas não são tão literais assim, que não precisa ser, porque o nosso ser no fundo não é. O nosso ser, inclusive, ele pode, a manifestação do nosso ser, vivendo nesse mundo dual de polaridades e de opostos, né? Ela pode transitar entre várias locais e não permanecer em nenhum deles. Então, assim, talvez, talvez o que eu estou querendo dizer o conhecimento maior é de que qualquer tipo de conhecimento em termos de pensamento e palavra, ele é limitado. Ele nunca vai contemplar a vida toda e ele nessa investigação nossa do ser essencial da consciência, ele pode só apontar para um lugar que a gente tem que ir lá, porque ele nem descreve, porque nem existe descrição para isso que é a fonte da vida, para isso que é a fonte da consciência. Então, sobre isso, eu até escrevi aqui, quando o aluno está pronto, o mestre aparece, né? Um ditado bem conhecido. E então essa etapa, para mim, na verdade, ela nem eu nem me preocupo muito, porque cada um vai encontrar o conhecimento que precisa ter e o conhecimento que está preparado para assimilar e para reconhecer. E então, não sei. Não sei se tem muitos caminhos, né? Tem muitos caminhos, as pessoas têm naturezas muito diferentes e cada um acaba sempre encontrando aquilo que remete, que faz mais sentido, né, para ela. E é muito gostoso, né, na verdade, também, aprender. Sim, e aí em algum momento esse conhecimento ele passa a não ser mais útil ou mais ou passa a ser desnecessário? Que você está indo lá para a quinta etapa, né? Isso é.
mas ainda falando do conhecimento, só de uma pergunta em relação a como ele é útil ou não na quinta etapa. Na quinta etapa ele já não é mais necessário, você já não precisa mais buscar por ele. Sim, porque isso já foi integrado, né? Aham, Então, por isso até a gente fala de esquecer. Mas a gente sim. pode falar mais quando a gente chegar lá. Legal. Então É, vamos para o terceiro passo, né? que é, assim, a gente se colocar à disposição daquilo, né? Eu meio que, eu meio que falei, reduzir o conhecimento a como se ele não fosse importante. E não é verdade, né? Claro que ele é importante, vai ser sempre. Mas que existem conhecimentos que são mais verdadeiros com essa nossa busca aqui, com essa nossa intenção, claro que sim. E, e aí, como que eu então me envolvo, né? Como que eu coloco o meu ser nessa investigação? E assim, uma pergunta que eu acho muito legal da gente se fazer é: quanto eu estou disposto a me entregar? Quanto eu estou disposto a doar para esse processo de autodescoberta? Quanto será que eu estou disposto? Porque pode ser que em algum momento a gente entenda que ela vai exigir mais do que eu posso dar. Será que eu tenho que me entregar de corpo e alma a esse processo? E eu digo que sim. Nesse nível de investigação, eu sim, eu tenho que estar disposto a tudo, porque por mais que por mais que não seja, a gente está falando de algo que não precisa ser literal, né? Então, o que que é tudo? O que que é me entregar? Não é que eu vou largar a mão da minha vida toda, que vou largar a mão de todas as minhas posses e deixar todos os meus relacionamentos e de forma literal viver exclusivamente isso. Ufa! Não Ufa! é bem isso. Já tava ficando preocupado aqui. Mas sim, essa intenção firme, assim, né, nossa, eu tô falando já de colocar tudo à disposição mesmo dessa busca, sabe? Eu acho, sim, importante. E por mais que eu nem esteja pronto, às vezes, para isso, tudo bem, eu vou fazer o que eu posso aqui, nesse momento, mas o quanto eu estou disposto a me doar para isso e colocar o meu ser nessa roda, eu acho sim muito importante. Quando eu observo ali a tua jornada aí, me me parece mais que você fez isso mesmo do que o contrário. Você fez mais essa entrega mesmo de tudo ou quase tudo, ou pelo menos em algum momento não algo que você precisava naquele momento, mas de certa forma me parece que você foi realmente fazendo escolhas que te deixavam muitas coisas para trás, assim, né? E essas escolhas aí durante esse caminho não foram de fato Importante. isso importantes, porque até de desapego material você já fez, né? Até de desapegar materialmente mesmo, em algum momento eu lembro que você comentou, não sei se o pessoal sabe, que você fez uma doação, assim, de uma grande quantia em dinheiro que você tinha, assim, Sim. e aí você ficou meio sem nada. Então quanto que foi importante para você isso e quanto que talvez seja importante para os outros também, ou você entende que aquilo, na verdade, não era necessário naquele momento, a partir do aprendizado que você teve quando você fez aquilo. Ou a gente precisa fazer aquilo para aprender o que você Uhum. aprendeu ao fazer. Não, então, é justamente por eu realmente já ter vivido nesses termos, nesses termos literais, que eu digo hoje que não é necessário.
Até porque você fazer isso, você abrir mão disso, às vezes em nome de uma ideia, não quer dizer que você realmente está desapegado. Uhum. Você entende como Total, a verdade, coisa não é literal? é verdade, é E, verdade. inclusive, vai ser mais até, pode ser mais importante para você realmente estar no meio de tudo que você possui, enfim, das coisas que você ama, e, e estar ali para então conseguir criar uma relação aos poucos de liberdade com relação a isso, né? De desapego mesmo. Então, não, cara. E inclusive a volta que eu fiz depois dessa fase eu fui para o outro lado de novo, né? Hoje eu estou aqui envolvido com um super projeto, com várias demandas, com várias coisas, e assim, estou aqui super amando esse momento e essa fase, sabe? E ao mesmo tempo, eu me sinto livre. Eu me sinto completamente livre da vida que eu tenho hoje, mesmo estando com mil e um compromissos, mil e uma responsabilidades, muita coisa em cima de mim, que sou a figura central aqui do projeto, inclusive, mas me sinto completamente livre. Eu não me sinto agarrado ou assim, sabe? Aham. Eu acho que essa sim foi a grande prova, né? Isso sim é uma, é uma oportunidade para a gente então praticar e realmente ver se a gente está desapegado, né? Uhum. E aí teve então um momento na tua trajetória que você foi vivendo as situações ali, mas ao mesmo tempo, é, como que eu diria, sem se apegar muito àquilo, assim, no sentido de a gente está falando desse terceiro passo, né? De integrar isso, de como que é o nome que você deu mesmo para essa etapa? De colocar o seu ser nessa investigação, né? Isso, exato, Colocar o exato. conhecimento à prova. Isso, aí assim, durante a tua jornada, isso estava ali sempre presente? É isso que você. Ou seja, como a gente pode caminhar ali no nosso dia a dia, nas nossas situações, no contexto de cada um, ainda colocando isso à prova, assim, ainda tentando levar isso em paralelo. Sim, e eu te digo que dessa minha fase mais radical, assim, que eu meio que o que eu falo, o que eu digo que foi mais importante foi realmente isso. Assim, eu estava inteiramente, completamente focado nesse processo, vivendo exclusivamente disso. Eu estava lá num lugar lindo, incrível, que é o Sudeste Asiático, e depois, enfim, viajando a Ásia toda. Mas olha que engraçado, nem estava tão interessado em conhecer esses locais, de tão para dentro que eu estava. E assim, foi De importante, eu tão apegado não vou nessa negar. ideia, é isso, de tão apegado nessa ideia, dessa busca, é mais ou menos isso, né? É tipo assim, Sim, internamente era aquilo que você queria, então não adiantava você estar em lugar nenhum, você estava vivendo aquilo interiormente, né? Mais ou menos eu por não, aí, né? eu não vou negar, mas ao mesmo tempo eu não acho que isso é necessário. Uhum. A não ser que para cada um, né? Aí cada um tem que ver dentro do seu caminho e como se sente, o que sente de fazer, né? Mas não, eu acho que inclusive muitas vezes a vida prática do dia a dia, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, sabe? É muito, pode ser até ser muito mais rico, dependendo se você realmente está entregue para esse processo, sabe? E aí tudo isso se torna meio que um espelho também, né? A vida vai te trazendo mais situações para você conseguir olhar para aquelas questões que estão mais difíceis para você, que onde talvez você está mais né, precisando compreender e soltar e entregar mais coisas, enfim. Então, eu não acho que resumindo, eu não acho que essa entrega, que esse colocar o meu ser à disposição exige atitudes literais, assim, de quebras e enfim. Não, é muito mais, porque é interno, né, cara? É uma coisa interna.
E vamos falar de uma coisa prática, assim, né? Então, como que eu faço isso de uma maneira prática? Então, por exemplo, quando eu vejo algum conhecimento, né? Algum tipo de coisa que toca dentro de mim. Normalmente, se já toca, é porque é aquilo que eu estou precisando entender. Tá, alguma coisa que toca, mas eu posso trazer então reflexões de quando eu tive exposto aquilo, quando aquilo foi uma verdade para mim, principalmente talvez quando não foi uma verdade para mim, né? E isso então vai aprofundando aquele conhecimento dentro de mim. Vai realmente fazendo que a gente fala de integrar isso, de tornar parte do meu ser, de levar para o coração, de fazer esse caminho da mente para o coração. Em que momento. E aí realmente a gente usa a mente mesmo, né? Faz uma reflexão mesmo. Então, em que momento eu não vivi aquilo e por quê? E, enfim. E aqui também, além dessa reflexão, o que eu acho muito importante, né, em termos práticos, de novo, aprender a se observar de uma maneira sem julgamento, sem culpa. Por que que eu já falo isso? Porque somos seres imperfeitos, certo? É, somos seres humanos e sim, existem mecanismos dentro de nós enfim, todo mundo experiencia dificuldades. É, então, a mente tem muitos esses padrões, assim, dificultosos, de culpa, de superioridade e inferioridade, de medo, de... que mais? É aquele pensamento repetitivo, aquela preocupação excessiva, aquela coisa meio neurótica, enfim, que é aquele padrão, né, que a gente repete. E então, quando a gente coloca o nosso ser realmente à disposição nessa entrega, a gente vai olhar para essas coisas e de forma bem honesta e sincera, vai admitir que essas coisas estão dentro de nós e a gente precisa aprender a observar isso de maneira neutra, de maneira que eu não me sinta culpado, errado por estar assim, e sem julgar aquilo realmente, aprender, né? É muito difícil a gente não julgar, a gente não ter uma aversão, não sentir algo que eu não era para estar pensando isso, não era para estar sentindo isso, justamente até pelos aqueles estereótipos que você estava falando no começo da conversa, que a gente já tem do que é ser, né, estar em contato com o nosso ser essencial. Né. Então você vê por que é importante também falar de etapas, né? Porque a gente vai passar por tudo isso. E, e cada momento pode ter ali uma dica, né? Uma forma da gente lidar e para que aquilo não prenda a gente, né, nesse que a gente consiga atravessar e continuar a nossa jornada. Beleza, podemos ir para o próximo passo, então? Sim. Até porque 52 minutos já, né? Sim, o quarto passo, então. Vamos acelerar. Lembrar. É, então, o que que é lembrar, né? Na verdade, entrar em contato com algum conhecimento de novo, né? E de novo. Ontem eu falei de ser um pouco eclético, né? Mas eu vejo muito valor em a gente pegar uma linha. Ó, eu falei de diversas tradições que eu passei, né? Mas uma linha e a gente se aprofunda nela, sabe? E, a, e entrar em contato com aquilo sempre de uma maneira nova, de uma maneira fresca. Isso muito mais internamente. Não que o conhecimento vá ser sempre novo. Às vezes você está ouvindo a mesma coisa, mas a gente tem que ouvir, aprender a ouvir aquilo como se fosse a primeira vez. Ainda mais quando a gente está falando então de autoconhecimento, de algo tão subjetivo, de algo que não é tão simples assim, que tem muitas nuances, né? Então a gente vai e ouve e um apontamento que mostra o que então é um pouco do nosso ser essencial. E de novo a gente volta e ouve aquilo como se fosse a primeira vez, porque é a primeira vez,
na verdade. O nosso ser que está ouvindo já não é mais o mesmo. E o ser essencial, que é sempre o mesmo, que já não pertence ao tempo, ele só pode ser acessado também no eterno agora. Então, que é esse agora, então, que a gente vai ouvir aquilo e de repente vai experienciar de novo o que é esse espaço, essa vaziez do ser essencial. E aquele que ouve e que está sempre mudando, que é dessa natureza nossa mais do ego mesmo, que está em uma eterna evolução, esse também já não é mais o mesmo que ouviu lá atrás. Então, sim, por isso lembrar e quebrar também para viver algo novo, né? A gente precisa romper com o velho. E o velho é persistente, a gente sabe. Então, de novo, né, a gente volta e ouve e vai para retiro, enfim, ouve quem quer que a gente ouça para de novo acessar aquele conhecimento. Sim, legal. Para mim ficou mais claro agora esse passo assim também. Ontem eu não tinha Uhum, ainda compreendido bastante. Então, realmente ir retomando esse contato com o ser essencial, né? Por mais sim, que você não tenha acessado ou já tenha acessado, sempre está lembrando que existe, que ele está ali, e entrando em contato com ele para, penso que para cada vez mais ele estar cada vez mais presente, né? sim. E por isso também uma prática de meditação diária é muito, muito legal. Quem consegue fazer, quem consegue tirar um tempinho para isso, né? Mas antes de entrar na live aqui, eu li essa frase: não há nada mais efetivo que somatizar a consciência, ou que somatizar o que a gente está chamando de ser essencial. Então, é somatizar, você vê, o próprio processo de somatizar, ele é devagar, a gente vai meio que Uhum. marinando, vai deixando aquilo acontecer no nosso ser. Então, por isso, lembrar, né? Então, e por último, só para a gente também não passar uma hora que a gente tem, né? Integrar e esquecer seria. É isso que a gente está falando. Integrar é isso, né? A gente já está falando. Esse quarto passo já é a integração, né? Já vai trazendo, então, fazendo esse caminho da mente para o coração, trazendo aquele conhecimento vivencial, experiencial, e esquecer, porque senão a mente fica agarrada naquilo, né? Ela fica agarrada e ela traz o que a gente já está falando também de um estereótipo do que é um ser, do que seria, né, um ser que vive a partir da consciência e realmente isso não ajuda, porque na vida prática a gente pode se expressar de qualquer maneira, a gente pode ter acessos de raiva, a gente pode brigar, a gente pode. Isso não. A gente não pode se sentir mal ou errado por isso, porque é só a expressão. A fonte permanece a mesma. A essência continua igual. Quem nós somos lá no fundo não mudou por isso. Muito bom. Terminou bonito, assim, ficou bonito esse final, assim. Muito, muito, muito bacana. Eu sinto assim, Botuca, que a gente. Olha, Botuca é como eu chamava ele, tá, pra gente? Bruno, né? Acho que ninguém. Butuca, Pouco vai. se conhece ele por Botuca, mas então. Acho que a gente acabou fugindo um pouquinho ali dos passos, né? E sempre quando a gente traz mesmo os passos, acho que fica mais claro assim mesmo, Uhum. essa sequência e como a gente também e dá esse caminho mesmo, né? Então, acho que a minha proposta, até para você refletir aí, seria realmente é, é, falar novamente desses passos, sabe? Falar novamente desses passos num próximo podcast ou no. Uhum. É, e eu acho que em cada momento que você estiver falando dos cinco, assim, né, vai ter um aspecto diferente, uma explicação diferente de cada um deles, né? E, e um assunto que brota, né, em cada um desses passos também, assim, são profundos, né?
Então acho que foi bacana, assim, dividir isso em etapas, assim, para dar esse norte, e aí dentro Uhum. de cada uma das etapas vão surgir assuntos ali que diz respeito àquela etapa, né? Acho que, não sei, e a coisa fica indo e voltando também, né? Às vezes num passo ali que a gente está falando, a gente já está pulando lá pro último e vice-versa, Sim, porque claramente é é uma coisa legal. que também faz sentido, né? Faz sentido porque ele não é tão linear assim. A gente É, divide de novo aquela limitação das palavras, né? Que a gente, graças a Deus, a gente reconhece que existe. E legal, muito bom, João. Obrigado por aceitar esse convite. Muito obrigado por fazer parte dessa live, desse podcast. Espero que a gente consiga, sim, vou pensar sobre a sua sugestão. Que a gente consiga fazer de novo e quem sabe se aprofundar mais. Um abraço para beleza, então. todo mundo. Até mais, abraço, Brunão. Tchau. Tchau.